Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui no capítulo das coisas perdidas, Lucas capítulo 15, nós vamos falar hoje sobre a parábola da moeda perdida ou sobre a dracma perdida. Falamos sobre a ovelha perdida e hoje vamos falar sobre essa outra parábola que Jesus conta aos fariseus, tentando dar a eles uma lição sobre o amor e sobre a graça de Deus. Então Jesus conta a seguinte parábola: se uma mulher, tendo 10 moedas de prata, perdendo ela uma dessas moedas dentro da sua própria casa, ela não acenderia a luz da sua casa, varreria toda a sua casa até que encontrasse essa moeda? E tendo encontrado, não chamaria suas amigas para celebrar o fato de ter encontrado a moeda que ela havia perdido? Então Jesus dá uma lição aos fariseus. E aqui nós podemos observar algumas coisas. Essa moeda ela foi perdida dentro da sua própria casa. A mulher perdeu essa moeda dentro do seu próprio contexto de vida diária. Ou seja, Jesus estava chamando a atenção para a vida prática e cotidiana dos fariseus, até mesmo a respeito da sua própria espiritualidade. Então, quando Jesus disse que essa mulher, tendo perdido essa moeda, ela acenderia a luz, ou seja, antes disso ela estava na escuridão, Jesus estava dizendo aos fariseus: vocês estão totalmente perdidos a respeito da espiritualidade de vocês. Nós sabemos que a palavra nos diz que os olhos são a candeia do corpo, ou seja, o Senhor Jesus continua dizendo quando fala sobre essa candeia, que se os nossos olhos forem maus, a nossa luz será grande trevas. Ou seja, aquilo que deveria trazer entendimento e compreensão para nós, não teria esse efeito. E muitas vezes os fariseus, entendendo totalmente errado os conceitos de Deus e os princípios de Deus, tornaram essa luz, descrita no Salmo 119, versículo 105, em trevas. Então Jesus disse a eles que é necessário que acendam uma luz, para que haja uma compreensão exata daquilo que realmente é a vontade de Deus. E Jesus continua dizendo, depois que acendeu a luz, ela não varreria toda a casa. Uma casa só precisa ser varrida se há nela sujeira, coisas inadequadas para aquele ambiente. Então Jesus está dizendo também aos fariseus: existem coisas na vida prática de vocês, na espiritualidade de vocês, que não deveriam estar aí. Alguns conceitos que vocês absorveram para vocês que não deveriam fazer parte da vida de vocês. Vocês não entenderam que Deus deseja alcançar aqueles que estão afastados dele. Que o propósito do Senhor nosso Deus em ter enviado seu Filho para que morresse por nossos pecados, era realmente alcançar os perdidos. E muitas vezes os fariseus usavam os seus conceitos e princípios espirituais para fazer divisão, para desfazer das pessoas, para segregar e não agregar. Nós temos que tomar o devido cuidado para não cometermos esse mesmo erro, porque o desejo de Deus é que todo homem chegue a conhecimento da verdade e seja salvo. Para isso nós precisamos da luz de Deus sobre nossas vidas, para que possamos andar segundo os seus preceitos, e para que a gente não permita que coisas que não têm valor, ou que talvez até sejam danosas para a nossa vida espiritual, tomem lugar em nossa casa, tomem lugar na nossa vida espiritual e na nossa relação com o nosso Criador e com o nosso próximo. Então Jesus continua dizendo no final dessa parábola que os anjos fariam festa também quando um pecador se arrepende. Deveria haver em nós o desejo de alcançar os perdidos. E deveria haver em nós também a alegria quando um deles se arrepende, porque até mesmo os anjos celebram quando isso acontece. E não podemos permitir que conceitos distorcidos da nossa mente nos impeçam de viver esse propósito de Deus. Essa dracma é algo que tinha valor, mas estava perdida em coisas sem valor e talvez até impuras. Mas o Senhor desejava resgatar essa moeda. O Senhor deseja resgatar pessoas que estão ao nosso redor e que o Senhor tem propósito na vida delas. Que nós possamos nos render à vontade de Deus para que Ele nos use para alcançar essas pessoas. E não possamos cometer o erro dos fariseus, como disse no vídeo anterior, que muitas vezes possamos impedir as pessoas de entrar no reino de Deus por causa de coisas que nos falta luz para entendermos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus querido, é no nome do Teu Filho amado, nós pedimos ao Senhor graça e misericórdia sobre nossas vidas, por todas as vezes que nos faltou a luz, todas as vezes nos faltou o entendimento
e talvez até sabedoria para discernirmos aquilo que deve ocupar espaço em nossa vida e na nossa relação com o Senhor. E talvez essas coisas nos impedem de alcançar aquelas pessoas a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor tem propósito de redimi-las, salvá-las, regenerá-las. Que o Senhor nos capacite pelo Teu Santo Espírito a sermos pessoas que andem na Sua luz e que possam ser a Sua luz resplandecendo na terra. E que também tenhamos sabedoria para discernirmos aquilo que deve fazer parte da nossa vida. Os princípios reais que o Senhor tem para nossas vidas como seus filhos, e assim possamos resplandecer a sua glória, como o Senhor nos ensina na sua santa palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida e me abençoe, para que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. E que você possa compartilhar com as pessoas que você ama essa mensagem, que todos possam ser também edificados por ela. Em nome de Jesus, Deus abençoe.